3. Eu estou ainda na página 20. 3. Os monges serviram como missionários na expansão do evangelho, até mesmo entre os bárbaros. Ou seja, a pregação do evangelho acabou ganhando espaço, a evangelização. E também temos que, apesar desses bons resultados desses conventos, tivemos os maus resultados disso. O primeiro deles, esses monastérios apresentavam o celibato como a vida mais elevada, o que é inatural e contrário às escrituras. Ou seja, ele colocava o celibato acima da regra da Bíblia como regra de fé. Eles acreditavam que ser puro, não ter relações sexuais com uma pessoa do sexo oposto, dava a eles a condição de salvos. E isso vai anular a cruz de Cristo. Isso vai contra as escrituras sagradas. Eu não posso adquirir a minha salvação por obras próprias. E é nesse momento que vai começar a surgir entre o catolicismo romano a questão do homossexualismo, de padres tendo filhos com mulheres fora do celibato. E isso vai causar um problema, haja vista que hoje no Vaticano há uma discussão sobre os padres devem ser casados ou não. Está lá em debate ainda, justamente pelo aumento do número de casos de pedofilia, de homossexualismo e de filhos de padres com mulheres fora do celibato. 2. Esses monastérios impôs a adoção da vida monástica a milhares de pessoas das classes nobres da época. Ou seja, por eles se acharem dignos e puros, eles queriam que toda a sociedade fosse assim. Eles impunham isso. E nós sabemos que santidade, comunhão com Deus, é uma questão de escolha. Eu não posso impor a você uma condição para você ser santo. Quem faz isso é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é educado. Não é nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. 3. Os lares e as famílias foram assim constituídos não pelos melhores, mas pelos ideais inferiores, já que os melhores não participavam da família, nem da vida social, nem da vida cívica nacional. Ou seja, a acepção de pessoas. Para eles, os nobres, os puros, os celibatários, eram pessoas distintas das classes inferiores. Ou seja, aquilo que anteriormente era um fruto de um trabalho para ajudar na questão social dos menos favorecidos, agora cria-se uma acepção de pessoas, onde apenas os nobres, os celibatários, eles tinham acesso à literatura, a uma vida social melhor, em detrimento ao pobre. Outra coisa, 4. O crescimento da riqueza dos mosteiros levou à indisciplina, ao luxo, à ociosidade e até à imoralidade. Enfim, com o aumento dos adeptos a esses tipos de escola, como conventos, monastérios, isso vai acabar atraindo muitas riquezas. E quando isso ocorre na vida de alguém, há automaticamente um relaxo espiritual. E não foi diferente com esses padres, esses clérigos, esses cardeais, que a cada ano que passava, a cada período que passava, eles se tornavam mais ricos. Amém? Bom, nós temos aí na página 20, no finalzinho da página 20, o início da reforma religiosa. Se eu fizer uma pergunta para você, talvez você me responda com uma certa dificuldade. Por exemplo, hoje nós precisamos de uma reforma religiosa? O que vocês acham? A Igreja de Cristo hoje precisa de uma reforma religiosa, como que aconteceu com a queda de Martinho Lutero? Eu acho que a gente não precisa tanto de uma reforma religiosa, porque há tantas faculdades, há tantos cursos teológicos, há tanta informação dentro da Igreja de Cristo, que nós não precisamos de uma reforma religiosa. Nós estamos precisando de uma reforma de caráter. Isso que nós estamos precisando. Reforma de caráter. Bom, na página 20, no finalzinho dela, nós temos o início da reforma protestante. Lembra? A Igreja de Cristo, ela nasce em Pentecoste, se desenvolve, torna-se religião oficial do Império Romano. E com isso vai nascer o catolicismo romano.
O catolicismo romano vai crescer em detrimento daquela igreja que nasceu no dia de Pentecostes. Só que agora, Deus vai levantar homens para reformar essa igreja, contestando os desmandos e mandos e as crenças erradas e errôneas da Igreja Católica Apostólica Romana. É o período da reforma religiosa. Bom, 5 grandes movimentos de reformas surgiram na igreja. Contudo, o mundo não estava preparado para recebê-los, de modo que foram reprimidos com sangrentas perseguições. Nós temos 5 grandes lideranças ou 5 grandes escolas da reforma protestante. A primeira delas é conhecida como os albigenses. Eles eram chamados de puritanos. Surgiram em 1170, no sul da França. Página 21. Eles rejeitavam a autoridade da tradição, distribuíam o Novo Testamento e opunham-se às doutrinas romanas do purgatório, à adoração de imagens e às pretensões sacerdotais. O Papa Inocêncio III promoveu uma grande perseguição contra eles e a seita foi dissolvida com o assassinato de quase toda a população da região. Ou seja, surge no sul da França os puritanos, chamados de albigenses. Esses homens fiéis a Deus, eles contestaram a doutrina do purgatório, a doutrina da adoração às imagens, e com isso, o resultado disso foi que o Papa Inocêncio, por volta do ano de 1170, o Papa Inocêncio III promoveu uma grande perseguição, destruindo e matando quase todos esses reformadores. O segundo grupo de reformadores são chamados os valdenses. Apareceram ao mesmo tempo que os albigenses, em 1170, com Pedro Valdo, que lia, explicava e distribuía as escrituras, as quais contrariavam os costumes e a doutrina dos católicos romanos. Foram cruelmente perseguidos e expulsos da França. Apesar das perseguições, eles permaneceram firmes e atuantes, constituem uma parte do pequeno grupo de protestantes na Itália. O terceiro grupo é chamado ou deu-se início com João Wycliffe, nascido em 1324. Recusava-se a reconhecer a autoridade do Papa e opunha-se a ela. Era contra a doutrina da transubstanciação, que eu já havia explicado, considerando o pão e o vinho meros símbolos. Traduziu o Novo Testamento para o inglês e seus seguidores foram exterminados por Henrique V, Papa Henrique V. João Rus, nascido em 1369, foi um dos leitores de Wycliffe, pregou as mesmas doutrinas, especialmente proclamou a necessidade de se libertarem da autoridade papal. Foi excomungado pelo Papa e então retirou para algum esconderijo desconhecido. Ao fim de 2 anos, voltou a convite da igreja para participar de um concílio católico romano de Constância, sob a proteção de um salvo-conduto. Entretanto, o acordo foi violado sob o pretexto que, entre aspas, não se deve ser fiel a hereges, fecha aspas. Assim, João Rus foi condenado e queimado. Por último, o último movimento de reforma nesse período, conhecido como Jerônimo Savonarola, nascido em 1452, foi monge dominicano em Florença. A grande catedral enchia-se de multidões ansiosas, não só de ouvi-lo, mas também para obedecer os seus ensinos. Pregava contra os males sociais, eclesiásticos e políticos de seu tempo. Foi preso, condenado, enforcado e o seu corpo queimado na praça de Florença em 1498. Bom, começou os movimentos de reforma. Esses 5 grupos se uniram contra as doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana. E todos eles foram perseguidos e mortos, principalmente pelos papas de suas épocas. Daqui a pouquinho nós vamos chegar no período da Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero. E é desse movimento da Reforma que vai surgir os 2 suecos, chamados de Daniel Berg e Gunnar Wingren, que junto com suas famílias, por intermédio de uma revelação espiritual, eles deveriam fazer a obra missionária na América do Sul.
E isso vai acontecer lá por volta do ano de 1910, quando eles chegam no estado do Pará e começam a disseminar a pregação, o ensinamento dos dons espirituais. E é a partir desse momento que nasce a Igreja Pentecostal no Brasil.